hora de vida e saúde, é hora de mais qualidade de vida, é hora de aprender com informações de boas fontes de qualidade. No programa Vida e Saúde de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre alimentos que espantam o mau humor, ou que tipo de alimentação você deveria fazer para evitar, para mandar embora aquela sensação negativa que atrapalha a vida de tanta gente. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre poliomielite e a síndrome pós-polio, uma doença relativamente nova que a gente precisa entender um pouquinho mais, tem a ver com o nosso universo de saúde. E tem receita aqui no Vida e Saúde, hoje você vai aprender comigo uma deliciosa salada, uma maionese de brócolis. Está muito gostosa, muito refrescante. Você que gosta de se aventurar na cozinha, fica preparado que daqui a pouquinho o Felipe vai liberar essa receita e mostrar passo a passo de como preparar essa receita gostosa. Olha só, você pode interagir com a gente em qualquer momento. Entra lá no facebook.com/vidaesaude.nt. Lá você pode falar com a gente a hora que quiser, pode dar sua impressão, pode dizer o que você gostaria de ver aqui no Vida e Saúde, tirar as suas dúvidas. E esse seu contato é muito importante. Se você também quiser receber presente, entra lá no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem um banner da revista Fique Leve, uma revista que pode ser sua inteiramente grátis. É só acessar, clicar lá e colocar os seus dados para receber esse presente da TV Novo Tempo para você. E agora sim, vamos conversar com a doutora Márcia Martins, ela é coordenadora do curso de nutrição. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Do NASP São Paulo, quero mandar um abraço para toda a administração do NASP e quero dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada. Doutora, a gente está chamando aqui, está avisando que a gente vai falar sobre alimentos que espantam o mau humor, na verdade. Existem realmente alimentos que podem atuar diretamente no sistema nervoso e ajudando a gente a trabalhar um pouquinho essa questão de humor? Olha, Teru, essa é uma pergunta muito interessante do ponto de vista da nutrição, porque na verdade é uma via de mão dupla. Tanto a dieta pode afetar o nosso humor, uma dieta desequilibrada pode afetar negativamente o nosso humor, como o nosso humor afeta o nosso padrão alimentar. Olha só! Algumas pessoas, quando com distúrbios do humor, elas podem parar de comer, fazer escolhas inadequadas ou comer em demasia também. Essas três possibilidades existem. A alimentação tem vários componentes da dieta que têm sido relacionados ao nosso humor e vários alimentos que contêm esses componentes. De uma forma geral, a gente poderia dizer que nós deveríamos evitar uma dieta muito rica em sódio. Então, o consumo excessivo de sódio pode ter um impacto negativo sobre o humor. O consumo excessivo de alimentos açucarados e de uma dieta altamente calórica, com quantidades excessivas de alimentação, isso também tem um impacto negativo sobre o nosso humor. Por outro lado, a boa notícia é que com boas escolhas, com uma dieta variada, contendo uma abundantes quantidades de frutas, hortaliças, tanto frescas como minimamente processadas, e quando eu falo de hortaliças eu estou me referindo a verduras, legumes, aos cereais integrais, os feijões, toda a variedade de feijões que a gente tem na nossa alimentação, além das castanhas. Tudo isso contribui positivamente para que nós tenhamos um bom humor, um bom status de humor. É interessante que a doutora Márcia está falando aqui que a gente pode realmente fazer escolhas erradas quando a gente está com o humor alterado. E normalmente a pessoa que às vezes está infeliz, às vezes está ansiosa, ela fala assim, ai não, eu vou comer mesmo porque está tudo dando errado, pelo menos isso me faz feliz. Mas pode estar fazendo escolhas erradas aí nessa escolha na hora de se alimentar. Queria falar um pouquinho, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o vegetarianismo e como o vegetarianismo ou padrão vegetariano adventista tem sido estudado e tem sido visto como sim uma fonte, uma alternativa para o bom humor. A gente tem conversado bastante sobre isso já, né? Mais do que recomendar alimentos especificamente, nós recomendamos um padrão dietético. E quando estudamos o padrão dietético vegetariano, os estudos mostram que esse padrão dietético tem um efeito positivo sobre o humor, mesmo entre vegetarianos, por exemplo, que não consomem peixe, porque alguns estudos chegaram a mostrar que o peixe tem um impacto positivo sobre o nosso humor. Por conta do ômega? Por conta
conta da presença de ácidos graxos ômega 3, que tem um papel imprescindível na formação das células nervosas e do metabolismo do nosso cérebro. Mas, por outro lado, os vegetarianos, ainda que não consumam o peixe, eles têm tantos efeitos positivos pelos outros componentes da sua dieta que essa somatória dos efeitos positivos da dieta vegetariana acaba interferindo positivamente sobre o nosso humor. E isso é muito interessante de observar também. Muito interessante, que bom. Olha, a gente pode perceber que o vegetarianismo cientificamente tem sido demonstrado que tem cada vez mais vantagens e a gente precisa sim começar a pensar e planejar. Se você ainda não é vegetariano, precisa começar a pensar a respeito e começar a mudar também. Obrigada, viu, doutora Márcia? Imagina. Vamos dar uma olhadinha o que o Felipe vai preparar pra gente. Essa maionese tá bonita. Tá com cara de coisa refrescante. O que você está trazendo aqui pra gente, Felipe? Olha, a gente também pensa um pouquinho no antioxidantes, né, para ajudar a gente. Então eu trouxe tudo cru hoje. Olha! Uma maionese de brócolis crua, 100% crua. E tem um segredinho nela. Essa receita a gente usa então o patê, o tofu piri, por favor, faço questão que o pessoal procure lá no site, tem lá à disposição. E nessa receita eu trouxe então aqui, olha, vamos mostrar aqui para quem está em casa os ingredientes. Eu vou usar 2 xícaras e meia de brócolis, cru e picadinho. Vou usar 1 xícara de rabanetes, também picadinhos. Vou usar 1 xícara também de pepino. Vou usar 1 xícara de cebola. Essa cebola está um pouquinho mais verdinha. Vou usar limão, azeite e sal para temperar no final da mistura. E o toque especial que eu dou para ficar com um pouquinho mais de sabor é um pouquinho de alho triturado. Somente isso. Tá certo, então daqui a pouquinho a gente vai aprender juntinho essa receita aqui de maionese de brócolis. É muito boa, eu já comi aqui na clínica, agora eu vou aprender como é que faz o passo a passo. Daqui a pouquinho, tá, Felipe? Até já. Agora a gente vai conversar um pouquinh sobre poliomielite e síndrome pós-polio. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Nós estamos conversando aqui com o doutor Abraão Quadros. Ele é coordenador do curso de fisioterapia do NASP, está muito ligado com essa área. E a gente vai falar sobre a poliomielite, que é uma doença que foi erradicada. A gente tem aqui um dado interessante que diz que a OMS declarou que ela foi erradicada nas Américas em 94, até que recente. Sim. Isso se deve graças às vacinas, graças ao empenho das vacinas, doutor? Com certeza, com certeza. A vacina é o tratamento profilático para a poliomielite, né? É o tratamento de prevenção. Nós tivemos no Brasil o último caso em 89, né? E foi graças à vacina que de 125 países que existiam no mundo com a poliomielite, a redução foi para 25 países. Que bom, né? Só com a vacinação. Na década de 80 houve uma grande campanha para que as pessoas realmente se conscientizassem da importância da vacina para tentar erradicar essa doença séria. Hoje em dia a gente ainda precisa tomar vacina para polio, certo? Sim, a vacina ela continua sendo o tratamento de eleição o tratamento para prevenção, mas tem que levar em conta que se uma população não tiver com uma cobertura vacinal adequada, aquela população que se dizia livre do vírus da polio, esse vírus pode ser reintroduzido nessa população. Isso já aconteceu em outros países. Nós tivemos o caso da Nigéria, que pelo fato de não ter uma cobertura vacinal adequada, esse vírus conseguiu migrar para 16 outros países que já tinham sido livres, o vírus já tinha sido erradicado. Então, a cobertura vacinal, ela é uma medida da vigilância epidemiológica que tem que ser acompanhada e tem que ter uma cobertura vacinal necessária. Para você ter uma ideia, Teru, quando se tem uma paralisia flácida aguda numa criança no Brasil, em qualquer lugar do mundo, de 0 a 15 anos, a primeira opção diagnóstica é a poliomielite. Olha só, então tem que ficar alerta, não é Sim. porque erradicou que a gente precisa, Sim. que a gente pode relaxar. E hoje nós temos aí as grandes rotas internacionais, quer dizer, o vírus ele pode migrar
a qualquer hora, e se ele chegar numa população sem cobertura vacinal, a doença é reintroduzida. É oportunista, né? Aham. Olha só, o doutor Abraão, ele é responsável pelo ambulatório de síndrome pós-pólio do setor de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp e também é atual vice-presidente da Abrasp. Doutor, esse problema da pólio pode até ser que tenha sido erradicada, mas agora a gente tem uma outra doença que recentemente entrou para o catálogo internacional de doenças, que é a síndrome pós-pólio. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é isso. Então, a síndrome pós-pólio é uma nova doença dentro da doença velha poliomielite. Antes, ela foi entendida como se fosse um problema psicológico das pessoas, mas hoje já se sabe que é uma entidade nosológica definida, ou seja, tem um quadro clínico definido e separado da poliomielite. Entendi. Então, o que a gente tem visto, os estudos epidemiológicos têm mostrado que em torno de 60% daquelas pessoas que tiveram a poliomielite pode desenvolver a síndrome pós-pólio. Quais são as características da pós-pólio? Então, a característica principal da síndrome pós-pólio é a instalação de uma nova fraqueza muscular. As pessoas têm a impressão que estão tendo uma nova poliomielite. E essa nova fraqueza muscular não é mais devida a um vírus, a uma ação viral. Esse vírus já ficou lá para o passado. Na verdade, o que restou dessa ação viral passada foi neurônios que ficaram lesados por essa ação viral. E esses neurônios... Seria um reflexo. E esses neurônios, eles estão sobrecarregados para se manter funcionante até então. E o que vai acontecer na síndrome pós-pólio é a disfunção desses neurônios nessa fase tardia da doença. Doutor, a síndrome pós-pólio, então, estou entendendo que ela só pode afetar quem já foi infectado com pólio. Sim, mas é interessante a gente verificar que os casos paralíticos da poliomielite só equivale de 1 a 2% de todos os infectados. Então, isso, nós conhecemos a forma paralítica da doença, mas nós temos a forma não paralítica. Muita gente, então, foi afetado, foi infectado pelo vírus e não desenvolveu a paralisia, mas pode desenvolver uma síndrome pós-pólio. Ah, entendi. Então, tá aí a importância, então, da gente realmente prestar atenção. Sim. Como que funciona o tratamento da síndrome pós-pólio, doutor? Então, o tratamento da síndrome pós-pólio, ele funciona em 2 polos, o tratamento farmacológico medicamentoso e o não farmacológico. Essas são as 2 frentes de tratamento E a fisioterapia tem um papel importante também? Sim, o tratamento é interdisciplinar, né? Então, porque quando a gente olha para a pessoa com poliomielite, nessa fase da doença agora atual, são pessoas que já estão na fase adulta, já realizadas na vida social, escolar e emocional, mas a gente tem que verificar essa história, né, de uma criança que ficou paralítica lá no passado, que ficou em isolamento no hospital, que quando voltou para casa era o aleijado da rua, era o aleijado da escola, que sofreu superou preconceitos. Exato, que passou por processos dolorosos de reabilitação, no caso as cirurgias corretivas, Certo. as ortetizações. Agora é um adulto que está sofrendo aquele gigante que ele achou que tinha debelado lá no passado. Então, ele tem que ser olhado dentro desse quadro. E aí ele precisa do acompanhamento do psicólogo, porque já por essa história necessita esse acompanhamento. Na questão da fisioterapia, nós trabalhamos na fisioterapia motora e na fisioterapia respiratória, porque essas alterações da musculatura enfraquecida fazem alteração na caixa torácica, são pacientes que eles respiram pouco, então eles fazem hipoventilação, então tem retenção de CO2 na corrente sanguínea por muito tempo, eles são crônicos, né? E eles precisam desse suporte. Eles precisam do aporte nutricional, porque a maioria deles, antes de começar a desenvolver a síndrome pós-pólio, desenvolve um aumento do peso corporal. E já foi feito trabalhos para verificar o metabolismo basal, eles apresentam um metabolismo basal menor que o da população geral. Então, na verdade, então eles precisam, na verdade, de um acompanhamento interdisciplinar. E os resultados, doutor? Como tem sido? Os resultados do tratamento? Do tratamento. Sim. O que nós temos visto até agora é que esse músculo enfraquecido pode ser aquele músculo que estava afetado já tinha uma história, mas eu posso ter um músculo que não tinha história de estar afetado. E agora ele está afetado... Que vai ser afetado agora. Por quê?
porque existe a possibilidade de ter essa lesão na medula sem ter o reflexo na musculatura, certo. E que pode acontecer agora. E então, a questão do resultado do tratamento você tem que fazer um tratamento que não sobrecarregue mais essas unidades motoras que já estão em disfunção. Então, na questão da reabilitação, tem que ser, a gente fala que nós temos que ter um padrão de segurança. Que padrão de segurança é esse? Que qualquer atividade feita na reabilitação ou na vida cotidiana dele, entre 24, 42 e 72 horas, ele não pode ter, por exemplo, o aumento da dor na musculatura ou, se tiver a dor, o aumento, ou se não, a presença da dor, cãibras, contração muscular, porque isso é um sinal de que aquela musculatura passou do ideal de treinamento, né? Certo. Então a gente diz que isso é a curva da CPK. Então a gente diz assim, se você fizer qualquer coisa que dentro desse período de tempo não surgir esses efeitos, você pode fazer tudo o que você quiser. Certo. Mas se você tiver esses efeitos, você tem que diminuir a intensidade, diminuir a atividade, selecionar as atividades. Tá certo. Mas que bom então que tem um aparato aí todo preparado e todo estudioso mesmo para tentar ajudar quem sofre da síndrome pós-pólio. Sim, e nós fizemos uma orientação para os profissionais da saúde, Pode que mostrar. É esse livro aqui. Olha, síndrome pós-poliomielite. Esse material é indicado para os profissionais de saúde. Para os profissionais da saúde. Ele é uma distribuição pelo Ministério e está à disposição no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tá certo. Obrigada, viu, doutor? Que isso. Muitos esclarecimentos aqui no Vida e Saúde hoje. Agora, você que pegou agora o finalzinho do bloco, você pode acessar daqui a pouquinho esse programa disponível lá no novotempo.com/Vida e Saúde, nosso blog. E eu quero agradecer mais uma vez o doutor Abraão Quadros pela participação aqui no Vida e Saúde. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem culinária por aqui. Não perde não que a gente já volta.